Fala galera do canal Professor Thiago Lira, Feliz Natal para vocês e para presentear cada um de vocês aqui, os 2.400 inscritos, vou fazer uma aula resumo de macetes de interpretação de texto, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, são mais de 200 vídeos aí focados em língua portuguesa, filosofia, tá? E redação para vocês. Vamos nessa então, galera. Convido vocês então para ficar comigo, para pegar esses macetes de interpretação de texto aí para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Como interpretar um texto? Galera, hermenêutica. Não vou ficar aqui falando muito de hermenêutica, mas é uma área metodológica, tá? Que vai instruir você a como interpretar um texto. Hermenêutica vem lá da Grécia, do deus Hermes, que era aquele que interpretava o que os deuses no Olimpo diziam. Tudo bem? O que eu quero dizer para vocês aqui de cara, pessoal, até falando de Kant, é que nós levamos, enquanto leitores, a nossa subjetividade, o nosso amparato subjetivo, né, pessoal? Aquilo que nós somos enquanto sujeitos numa existência. Então, nossa vida de leitura, nossa vida de assistir filme, né, de ler contos, novelas e etc., jornal, notícias, Netflix, não importa. Tudo isso, nossa religiosidade, nossa subjetividade, tudo isso nós levamos para o momento da interpretação textual. Isso é muito, muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Olha o que está escrito ali, ó. Interpretar algo, segundo Gadamer, que é um grande estudioso da hermenêutica, faz-se necessário possuir uma compreensão, uma prévia ou uma pré-compreensão do que se busca, tá? Para unir as partes do sistema. É por isso, pessoal, que ao interpretar um texto de concurso, de vestibular, você precisa se perguntar o que eu estou lendo. E é importante já ir lá para baixo do texto, né, onde diz o autor do texto, aonde foi escrito, para você já se situar, isso de forma bem rápida com o passar do tempo, né, fazendo muitos simulados, se situar o que eu estou lendo. Será que é um texto narrativo, um texto descritivo, é uma revista, é uma coluna de jornal? O que é isso que eu estou lendo? Tá? Então vamos lá, pré-compreensão é aquilo que eu já levo para o texto antes realmente da leitura do texto. A compreensão é aquilo que eu vou fazer a partir da leitura do próprio texto. E aqui, pessoal, é interessante você saber o que é inferência textual. Inferência textual, que é muito cobrado nos seus concursos, é aquilo que está escrito no texto, mas não de forma explícita, mas aquilo que você pode inferir e extrair a partir da leitura do texto, né? E aí nós temos a interpretação, que é essa conversa realmente com o texto. Intertextualidade, outra dica importante, é quando eu tenho no concurso público ou no vestibular, mais de um texto que você vai dialogando entre os textos. Por exemplo, pode ser um texto escrito e uma charge, por exemplo. Como que esses textos se dialogam? Isso é muito importante, saber a relação entre os textos. Conhecimento pretérito ao texto, como eu disse para vocês, por isso é muito importante a vida de leitura, né, para que você possa realmente chegar como um bom candidato, uma boa candidata para uma questão de interpretação de texto. Outro bizu muito importante, separar fato de opinião. O que realmente é um fato no texto, tá? Por exemplo, um índice estatístico, e o que é opinião, por exemplo, do autor, as marcas de subjetividades do autor. Isso é muito importante. Segundo o autor, conforme o autor, tá? Vamos lá. Extrair a ideia central, ou seja, se perguntar qual é o assunto desse texto. Esse texto fala de quê? Isso é muito importante. Distinguir causas e consequências. Normalmente, para argumentar e embasar um ponto de vista dentro de um texto, eu vou trabalhar com a relação de causa e consequência, né? A famosa terceira lei de Newton. Então, se perguntar, será que a consequência desse fato, vamos supor que eu estou lendo um texto sobre violência, né? A consequência é isso aqui, a desigualdade social? Ou seja, dentro do texto você vai começando a dialogar. Poxa, esse parágrafo aqui é uma consequência do outro. Esse parágrafo aqui é uma exemplificação do outro. Esse parágrafo aqui está em contradição com o outro. Por isso que também o estudo das conjunções, pessoal, é muito importante também, tá? A importância do leitor na interpretação do texto. Bom, aqui eu não vou ler para vocês, mas o que eu quero dizer? Vamos ler em amarelo. É muito importante, especialmente pelo fato de que é nossa compreensão particular de cada palavra
que vai conferir sentido ao texto. Bom, deixa eu voltar para vocês. Então, pessoal, nós carregamos a nossa subjetividade para dentro do texto. Isso é muito importante. Galera, nada tira, tá, do candidato o histórico de leitura. Você vai fazer uma prova e sabe que vai cair interpretação e sempre cai interpretação, faça muitas interpretações. Uma dica, leia, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que é um livro pequenininho, vai te inserir, e que não seja um objetivo de meta cumprir porque está numa planilha, mas porque é importante você ter uma leitura, né, tão bonita, tão filosófica e tão pequenininha, que vai te enriquecer e indiretamente vai estar te ajudando numa interpretação de texto. Fique atento também, pessoal, aos 3 tipos básicos de texto: narrativo, descritivo e dissertativo. Isso é muito importante. Fique atento também, pessoal, lá vai outra dica, as funções da linguagem, ou seja, o que o autor quer com aquele texto. Será que é um texto emotivo? Será que é um texto só para informar? A separação do que é objetivo e subjetivo, ou seja, o que é um fato realmente e o que é uma subjetividade do autor, as marcas da subjetividade do autor. Isso é muito importante. Sempre falo para meus alunos que vão fazer concurso público, que é muito importante baixar provas de concurso público e fazer questões de interpretação. Pelo menos uma provinha por semana. O pessoal tem muita dificuldade. Vai lá nos sites das bancas, Carlos Chagas, Getúlio Vargas, Sebrasp, não importa a banca, e vai baixando prova. Baixa lá 5 provas de interpretação de texto, né, de concurso público de nível fundamental, depois 5 provas de nível médio, depois 5 provas de nível superior. Não que tenha tanta diferença assim de nível médio para superior, mas você começa a fazer uma escadinha. Toda semana faça questões de interpretação de texto. Tá, pessoal? Então lá foram as dicas. Feliz Natal para vocês. Deus abençoe a cada um. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos. Grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu!